Se seu notebook está lento ou travando ou te deixando na mão, então nesse vídeo eu vou te ajudar a entender como você pode melhorar a sua máquina, por onde você deve começar e como fazer o upgrade. Quando se fala de notebook, o upgrade se resume basicamente a SSD e memória RAM, já que processador e placa de vídeo geralmente são peças soldadas e são muito difíceis e caras de ser trocadas. E agora vem a pergunta, o que melhorar primeiro? Se você usa um notebook mais antigo ou qualquer outro modelo que usa HD, pode ser que o SSD seja um bom começo, pois os HDs são uma tecnologia bem antiga e já são bem lentos para os padrões de hoje em dia, principalmente os HDs de notebook que são mais lentos ainda. E um SSD, por mais básico que seja, vai ser bem mais rápido do que qualquer HD. E ele pode te ajudar bastante na experiência geral do seu computador, já que ele vai carregar tudo mais rápido, seja na hora de ligar o computador, abrir um aplicativo ou carregar os seus jogos. É importante lembrar que um SSD não vai te dar mais FPS nos jogos. O máximo que pode acontecer é se você usa um HD lento, ele vai demorar bastante para carregar o seu jogo e quando você chega numa fase nova ou uma nova parte do mapa, vai dar aquela travada para carregar essa parte nova. E um SSD não vai ter esse problema, mas ele não vai te dar mais FPS. Então se você tem esse problema com o carregamento na hora de ligar o computador, abrir os aplicativos e carregar os seus jogos, pode ser que o SSD realmente seja a melhor opção para você começar a melhorar o seu computador. Mas se esse não é o seu caso, às vezes seu modelo já tem um SSD ou o HD não está atrapalhando tanto assim. Então a gente vai partir para o upgrade de memória RAM. E quando se fala de performance nos jogos, aí sim a memória RAM pode fazer uma grande diferença, principalmente naqueles jogos que dependem mais do processador, já que a memória RAM vai folgar bastante o trabalho desse componente. Então se você percebe muitas travadas no meio do seu gameplay, pode ser que o seu problema seja falta de memória RAM. E aqui é muito importante lembrar como as memórias RAM funcionam. Se você tem somente um pente no seu computador, ela está trabalhando em single channel. Quer dizer que o processador vai se comunicar diretamente com essa memória RAM e vai ter somente esse caminho para trabalhar. Já se você tem dois pentes conectados ao seu computador, vai ser ativada uma função chamada de Dual Channel, onde o processador vai se comunicar com dois canais de memória RAM, já que você tem dois pentes, e assim ele fica mais folgado para trabalhar. Então, dependendo do jogo, isso pode fazer muita diferença. Isso vai afetar principalmente aqueles jogos competitivos e com gráficos mais simples. E mais uma coisa importante sobre as memórias RAM é que você tem que prestar atenção na geração que o seu notebook usa. Por exemplo, hoje em dia já estão saindo vários modelos com memória RAM na geração DDR5, mas ainda tem muitos modelos à venda que usam DDR4. E se você tem um notebook mais antigo, pode ser que ele ainda use o DDR3. Então você precisa pesquisar bem antes para saber, mas não precisa se preocupar tanto. Se você por acaso comprar um pente de geração errada, não tem como conectar, já que tem essa divisória aqui no pente de memória RAM e para cada geração fica numa posição diferente. Então é impossível você encaixar aqui, não tem como. Se for da geração errada, não vai entrar. E você pode estar se perguntando, eu vou perder a garantia se eu abrir meu computador, se eu fizer algum upgrade? Bom, geralmente as marcas não tiram a garantia só por você abrir e fazer o upgrade. Mas é claro que se você abrir de mau jeito, se você derrubar alguma coisa, der um curto e estragar o seu computador, você vai perder a garantia por mau uso. Então, para ter certeza, pesquise também no site da fabricante para ver até onde a garantia da sua marca cobre. Eu vou trazer dois modelos aqui diferentes, que são os mais comuns hoje em dia. O primeiro modelo já tem essas divisórias aqui no tampo de baixo, e já permite acessar diretamente os slots de memória RAM e armazenamento. E outro modelo não tem essas divisórias, você precisa remover a tampa para poder fazer o upgrade. Eu vou deixar a linha do tempo aqui embaixo dividida, assim você pode ir diretamente para o modelo igual ao seu. Bem, o primeiro modelo vai ser esse com as divisórias. Dá para notar aqui claramente que tem uma divisão embaixo do tampo, diferente da peça inteira. Então a gente vai tirar só esse compartimento para acessar os slots e fazer o upgrade. E abrindo aqui, você já pode notar que a gente já enxerga os slots de memória RAM, o slot SATA para colocar um HD ou SSD, e aqui nesse modelo em específico tem mais uma conexão M2, sendo possível instalar um daqueles modelos de SSD NVMe. E outro modelo de notebook que eu trouxe é esse aqui que precisa tirar toda a tampa para acessar os slots. E aqui não tem segredo, é só desparafusar com cuidado, lembrando que às vezes os parafusos podem ser de tamanhos diferentes, então tente organizar eles numa mesa, em algum lugar, na mesma posição que você tirou. Agora na hora de tirar o tampo, preste bem atenção, porque às vezes ele vai estar com algumas travinhas e você precisa ir soltando aos poucos. Você pode usar uma palheta, um cartão de crédito, qualquer coisa de plástico para não machucar a carcaça do seu notebook. Você vai começar a encaixar essa peça de plástico entre os vãos do tampo e a carcaça do notebook e ir girando aos poucos. Você pode perceber que ele vai soltando. E uma vez que você abrir o tampo, a primeira coisa a fazer é desconectar a bateria, sempre. Assim não vai ter mais energia correndo pela placa-mãe e você evita de dar um curto. Agora que você abriu o notebook, é importante identificar todas as portas e conexões disponíveis aqui. Nesse meu modelo aqui, dá para ver claramente os dois slots de memória RAM, o SSD que já veio de fábrica, a outra conexão de SSD M2 e também tem a portinha SATA, que nesse meu
modelo aqui vem um adaptador para usar. A memória RAM você vai começar a instalar ela inclinada, nessa posição, e desce devagar até ouvir o clique. Uma vez que clicou, pronto, já está instalado e não tem mais o que fazer. O SSD M2 é da mesma forma. Você começa a instalar inclinado e vai descendo devagar. Quando você encostar no pino embaixo, é só parafusar até travar a peça, não precisa apertar muito. E no caso de instalar um SSD SATA, esses de 2.5 polegadas, nesse meu modelo aqui eu preciso usar esse adaptador e esse case para memória. E é só conectar aqui com cuidado, encaixar as peças como vocês estão vendo aí na tela, e não tem segredo, é só travar tudo, parafusar e depois fechar o computador. Lembrando de novo que se você instalou um armazenamento novo, um SSD mais rápido, ou saiu de um HD para um SSD, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição um vídeo que eu trouxe ensinando a instalar o Windows do zero, que já vai ajudar a complementar esse vídeo aqui. E pronto, feito esses procedimentos, não tem mais segredo, é só fechar tudo, não esquece de conectar a bateria, isso acontece demais, e é uma frustração imensa quando você fecha tudo e percebe que não conectou a bateria. Agora que você ligou o seu computador, tem alguns testes para fazer. Se no caso você instalou um SSD novo, você vai precisar instalar o Windows. E o processo não tem segredo, eu já trouxe um vídeo aqui explicando passo a passo como fazer. E uma vez iniciando o Windows, você vai perceber a diferença absurda. O SSD vai ser muito mais rápido para tudo. Parece até que você pegou um computador novo. E você pode testar esse armazenamento abrindo seus aplicativos, e se quiser um teste mais específico, pode baixar o Crystal Disk Mark, que vai fazer alguns testes e simulações com seu armazenamento, assim você pode testar todas as velocidades. E se você só fez o upgrade de memória RAM, você não vai precisar de nenhum aplicativo específico, é só apertar Ctrl Shift ESC no seu teclado, e aqui mesmo no gerenciador de tarefas, na aba de desempenho, você já verifica quanta memória RAM você tem e a frequência em que elas estão rodando. E é claro, depois de todo esse trabalho, você vai querer testar nos seus jogos. Então já entra lá nos jogos que você costuma jogar, vê se ele está carregando mais rápido, se melhorou um pouquinho aqueles travamentos, e é só curtir a sua gameplay. Então, só resumindo aqui todos os pontos importantes, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar bem sobre o seu modelo no site da fabricante, em um site de ficha técnica. Você precisa entender todas as conexões disponíveis, modelos compatíveis com a sua máquina, e só depois disso você vai atrás de comprar as peças. Você precisa também entender o que melhorar primeiro. Então, se você usa um HD, um armazenamento lento, que está demorando para abrir os jogos e aplicativos, você vai para um SSD. Se você está tendo problema só de travamento no meio da sua gameplay ou em alguns aplicativos específicos, pode ser falta de memória RAM. E lembrando de novo, tenha sempre muito cuidado com esses procedimentos, porque geralmente as fabricantes permitem que você abra o computador e faça o upgrade sem perder a garantia. Mas se você estragar o seu computador nesse procedimento, você vai perder a garantia por mau uso. Então qualquer dúvida podem deixar nos comentários, e se você quiser comprar qualquer uma dessas peças que eu mostrei aqui, eu vou deixar os links na descrição e no comentário fixado. Assim já agiliza o processo para vocês e assim ajuda bastante o canal. Muito obrigado e até a próxima.